E eu só tenho algumas coisas a dizer sobre essa vitória da seleção brasileira. Primeira delas, obrigado, Botafogo de Futebol e Regatas. Isso aí é uma pontinha de esperança muito distante, né? Porque em momentos áureos da seleção brasileira, principalmente no tricampeonato 58, 62, 70, nós tivemos ali jogadores marcantes do Botafogo, fundamentais do Botafogo na conquista dos 3 primeiros títulos mundiais da seleção brasileira. Então, o Botafogo tem essa ligação histórica com a seleção brasileira. O Luiz Roberto falou na transmissão da TV Globo, desde 1998, um jogador do Botafogo não marcava com a camisa da seleção brasileira. Bebeto, que naquela oportunidade era jogador do Botafogo, foi o último jogador atuando pelo Botafogo a marcar com a camisa da seleção brasileira. E hoje, a dupla que tanto sucesso está fazendo no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América. Igor Jesus, estreante, primeira bola, cruzamento Savinho, ele pimba de cabeça, gol do Brasil, que já perdia por 1-0. E no segundo tempo, finalzinho do jogo, numa jogada característica, típica do nosso futebol, individualidade, drible, cortou para dentro, bateu no canto, Luiz Henrique, fez o gol da vitória brasileira. Então, muito obrigado ao Botafogo. O Botafogo salvou a seleção brasileira de um resultado horrível e que complicaria muito a sua vida na eliminatória para a Copa do Mundo. Uma vergonha suprema. Obrigado a John Textor. Tão falado aqui no futebol brasileiro. Textor, obrigado. Obrigado por ter trazido o Luiz Henrique, por ter trazido o Igor Jesus, né? Por estar fazendo investimentos aí no Botafogo e resgatando o Botafogo, essa equipe tão importante do futebol brasileiro. E hoje acabou ajudando a seleção brasileira. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. É isso aí. É isso que eu tenho para falar, gente, da vitória da seleção brasileira. Obrigado, Botafogo. Valeu, Igor Jesus. Valeu, Luiz Henrique. Foi a minha vontade aqui é falar um palavrão para definir a vitória da seleção brasileira. Mas eu sou um cara educado, né? E sei me comportar aqui quando estou perante o público, perante todos vocês que merecem respeito. Mas a minha vontade era falar um palavrão para definir essa vitória da seleção brasileira. A atuação do Brasil foi uma M. Foi muito ruim. Tomamos um gol no início do jogo, numa falha do Ederson, mas o Danilo também colaborou. O Abner também não conseguiu bloquear no cruzamento. O Brasil teve a bola, mais de 70% de posse de bola, mas sabe quando você tem um brinquedo e você não sabe brincar com ele? Isso é que é uma coisa que me chama atenção na seleção do Dorival. O Brasil tem bons jogadores. Bons jogadores. Jogadores que toda semana a gente vê atuando com destaque em grandes clubes europeus. Bruno Guimarães joga muita bola na Europa. André está chegando muito bem lá na Europa. Paquetá está com a cabeça a milhão por causa de negócio aí de aposta. Agora o celular subiu. Uma loucura. Mas o Rodrigo no Real Madrid, pô. O Rodrigo é um grande jogador no Real Madrid. Mas na seleção brasileira, o Endrick, por exemplo, começou tão bem na seleção, né? Mas ele não está se sentindo à vontade. O Endrick foi contaminado pelo vírus dos demais jogadores da seleção brasileira. O vírus
de não se sentir bem com a camisa da seleção brasileira. Hendrick entrou no finalzinho do jogo, metade, um pouquinho mais à frente da metade do segundo tempo. Não fez nada. Não conseguiu pegar na bola. Gabriel Martinelli entrou no final, também a mesma coisa. O Gerson, que vem sendo o principal jogador do Flamengo na temporada, né? Principalmente após a lesão do Pedro, o Gerson na seleção ele não é nem 10% do que ele é no Flamengo. Ele não consegue jogar na seleção o que ele joga no Flamengo. Né? O Dorival, cada vez mais, me passa que não é ele que tem que estar ali. Não é ele. Ganhamos do Equador em Curitiba. Ganhamos do Chile hoje lá no Chile. Mas ganhamos daquele jeito. Vamos resolver aqui. Contra o Equador, o Rodrigo resolveu. Hoje, os caras do Botafogo resolveram. Tem que elogiar o Savinho, que foi um cara que pelo menos tentou fazer alguma coisa. O Rafinha tentou fazer alguma coisa. Mas quem botou a bola para dentro e resolveu o jogo foram os jogadores do Botafogo. O Igor Jesus e o Luiz Henrique. O Dorival, ele não tem caminhos. Ele passa essa impressão. Ele não tem caminhos. E ele não mexe em alguns caras que ele considera líderes do grupo. O Danilo, por exemplo, a gente não tem muitos laterais direitos, não, né? Mas temos alguns. Ele não tira o Danilo de jeito nenhum. Por exemplo, o Rodinei hoje está jogando menos do que o Danilo? Não. Até porque o Danilo não é nem mais lateral, ele joga como zagueiro na Juventus e tem sido reserva em boa parte dos jogos. Né? Marquinhos também é um jogador experiente, mas que, sinceramente, há muito tempo na seleção brasileira vem jogando com nome. Vem jogando só com nome. Então, galera, sinceramente, sei lá. É um desânimo muito grande com a seleção brasileira. Temos bons jogadores, não temos jogadores excepcionais que colocam medo no adversário. O Brasil hoje é uma seleção que não coloca medo no adversário, mesmo os caras jogando na Europa e indo bem lá, mas não são jogadores que colocam medo no adversário, que não conseguem se impor. Então, minha gente, é o seguinte, Dorival, mantenha o que está dando certo, cara. Luiz Henrique, Igor Jesus, jogaram bem contra o Peru, deixa os caras lá no ataque e vamos em frente. Já que ninguém está resolvendo, Rodrigo não jogou bem, Hendrick entrou e não fez nada, Vinícius Júnior não está jogando nada na seleção brasileira e nem estava lá. Né? Então, contra o Peru, é isso aí. É Luiz Henrique, é Igor Jesus. E é o que temos.